Olá, professor Nelson falando, e neste vídeo eu quero tratar um assunto muito importante que consta no caderno Trilhas de Aprendizagem. Na página 26, o assunto é criando uma rotina. É preciso organizar uma rotina em casa com as crianças, estabelecendo horários para despertar, momentos de alimentação, descanso, momentos de brincar acompanhados por um adulto ou alguém mais velho. A rotina ajuda a criança a entender como algumas ações são importantes para a sua vida. Ao incorporarmos hábitos importantes como os de higiene, tomar banho, escovar os dentes, as crianças passam a compreender sua importância e sentido, resultando assim no estabelecimento de hábitos e de organizações internas. Essa tabela vocês podem imprimir ou pegar uma folha em branco, né, e confeccionar aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde, noite, não é? Caso vocês imprimam, vai estar desse jeito. Vocês vão combinar com a criança. Ó, vem aqui, vamos combinar. Segunda-feira de manhã, vamos fazer a seguinte situação. Eu vou preencher essa tabela agora passo a passo como sugestão para vocês fazerem com as crianças. Por que é importante a rotina? Para que as próprias crianças venham cobrar vocês. Ó, mãe, tal horário é tal coisa. A criança, ela segue fielmente, né? Ou vocês cobrarem eles, né? Ó, filho, o que a gente combinou aqui, ó? De manhã, agora de tarde, ó, à noite, o que nós vamos fazer? Isso é uma organização para a criança, para os responsáveis e para a família de um modo geral. Assim, a educação da criança não vai ser negligenciada e vai correr tudo certinho nesse período de quarentena. Vamos preencher a tabela? Então, como a rotina vai ser preenchida junto com a criança, você pode escrever ou desenhar, né? Olha aí, segunda, pela manhã, né? Escovação. Você pode preencher todos os dias pela manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou preencher a segunda-feira todinha. Então você pode combinar, né, com a criança. Vamos falar de todas as manhãs, como serão as nossas manhãs, ou como vai ser segunda, terça, o dia inteiro, né? Eu prefiro, né, combinar como serão as nossas manhãs. Vamos falar das nossas manhãs, tá certo? Então todos os dias serão, vai lá, segunda, terça, quarta. Vai lá, quinta-feira de manhã também. Pois bem, ó, segunda, terça, quarta e quinta preenchida. A primeira coisa que a gente faz de manhã será escovar os dentes. Qual será a próxima ação pela manhã? O que nós vamos fazer pela manhã? Lembrando que você pode, para facilitar a memorização, né, colocar coisas semelhantes no período ou cada dia uma atividade diferente. Você vai escolher, junto com a criança, o que pode ser melhor para vocês, para o funcionamento aí da rotina, certo? E aí, depois da escovação, o que pode ser feito? Café da manhã? Olha lá, aí pode escrever a palavra café ou fazer o desenho da xícara, né? Algum desenho, um pãozinho, algo que você tenha facilidade para desenhar. Eu não sou um bom desenhista, mas escolhi fazer, né, o desenho porque acredito que não é todo mundo que tem a habilidade de desenhar. Mas você pode colar figurinhas aí também, né? Acha uma xícara, um pãozinho, recorta de uma revista, de um jornal, um adesivo e cola, certo? Então todos os dias de manhã vai ser café, depois da escovação, como é que vai ser? Certo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta pela manhã, já resolvemos. Vai ter mais alguma atividade pela manhã? O que nós vamos fazer? Né? Tem que ter mais alguma coisa aí. Pois é, na segunda-feira pode ser o quê? Tempo livre? Aqui, tempo livre. A criança escolhe o que quer fazer. Segunda é um dia, né, difícil de engrenar. Vamos para a nossa terça.
Pois é, na segunda fica livre, terça-feira brincar de bola no quintal, se tiver um quintal, né? Na quarta-feira, o que podemos trabalhar na carrinho, boneca, né? Que geralmente existem crianças que vão acordar cedo, mas tem algumas que muito provavelmente não acordarão cedo, né? Na quinta vamos trabalhar o quê? Assistir o YouTube, histórias infantis ou músicas infantis. Direcionar, né? Não deixar livre no YouTube, não. Assistir o que você combinar com a criança, certo? E aí, na sexta, assistir um pouquinho de televisão, vai. Assistir lá Bom Dia e Companhia, alguma coisa do tipo. Na segunda-feira pode ser uma leitura. Você faça uma leitura para a criança. Nós temos muitos livros em PDF, muitos livros no Google Drive. Inclusive eu vou colocar abaixo do vídeo aqui uma descrição, né? Na descrição, link para você clicar e acessar um monte de livro para estar lendo para a criançada. E aí na segunda você apenas lê, bate um papo sobre a história, o que a história quis dizer, pede para a criança recontar, pede para ela contar para o pai quando chegar em casa, ou a mãe quando chegar, recontar para alguém, tá certo? Na terça-feira à tarde pode-se fazer o que? Desenho, pode ser desenho livre, desenhar o que quiser, ou desenho dirigido, pode pedir para ilustrar a história do dia anterior, fazer desenhos, você desenha e ele te imita, né? Eu lembro dos desenhos que minha mãe fazia até hoje, ela fazia os desenhos e eu copiava dela. Na quarta-feira você pode colocar aí para a criança um filme, um desenho, né? Pode ser uma sessão da tarde em casa, se tiver internet tem vários filmes infantis legais. Na descrição eu vou colocar também, pode olhar aí embaixo que vai ter descrição de algumas sugestões de filmes educativos, tá certo? Quem tem Netflix ou outro aplicativo de vídeo, coloca algum filme lá infantil para criança. Na quinta-feira você pode brincar com jogos, não os games, né, mas os jogos dominó, memória, uno, quebra-cabeça, pega a vareta, né? E aí, caso a criança desempenhe tudo bem, na sexta você dá um bônus para ela escolher algo que ela queira, tablet, celular, videogame, né? Pois bem, então tá aí, ó. À noite, o início da noite, né, podemos fazer exercícios, lanche, leitura, café da tarde, banho, né? Você pode colocar no início do dia, arrumar a cama, dobrar o cobertor, no decorrer do dia colocar a roupa suja no lugar determinado, né? Muitas são as tarefas que você tem que fazer, que você pode fazer. Combine com a criança 2, 3 tarefas ao dia e registra, procura seguir essa tarefa e assim a própria criança vai te auxiliar no que deve ser feito, no que precisa ser feito, tá certo? Então é isso aí, essa foi a dica de hoje, rotina, não é difícil de fazer, ela não precisa ser fixa, né? Cada semana pode ser uma rotina diferente. O importante é se pensar antes, né? Elabora antes para a criança saber o que vai acontecer na semana. Essa rotina pode ser elaborada no sábado, no domingo, né? Para quando chegar a segunda de manhã, a criança venha saber o que ela precisa fazer. Digamos que no período da manhã aqui, ela não acordou nesse horário, já acordou, já era tarde. Então, a parte do período livre aqui dela, perdeu. O que tem que fazer à tarde? Leitura, né? Então, muitos são os acordos que podem ser gerados com a criação da rotina. Muito obrigado, se inscreva no canal, dá um joinha, comenta aí, compartilhe, fique livre. Meus amigos professores quiserem usar aí, fiquem à vontade.